Você já se perguntou por que os gênios da humanidade, os nossos maiores pensadores, conseguiam aprender muito mais rápido, de uma maneira muito mais eficiente? Você já se perguntou quais estratégias eles usavam para acelerar esse processo de aprendizado? Vem comigo que eu vou te mostrar algumas dessas estratégias para potencializar o teu processo de aprender e fazer com que cada vez mais se acelere e aprenda mais em menos tempo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado, ajudo você que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, já se inscreve que tem muito conteúdo para te ajudar em relação aos estudos, principalmente se você quer melhorar o teu processo de aprender. Tanto que hoje a nossa aula é uma aula sobre como a gente faz para aprender como os gênios aprenderam. Então, como eles fazem, quais as estratégias que eles usam para conseguir aprender mais rápido, aprender melhor, quais são as ferramentas que eles usam no dia a dia para otimizar o processo de aprender. Bom, então vamos lá, sem enrolação, vamos logo para o vídeo em relação a como a gente vai fazer para aprender com esses gênios que a gente teve na humanidade. A primeira coisa que vocês precisam entender e que é o problema que a maioria nunca presta atenção é que todo estudo, toda pesquisa, seja qual for, para qual coisa seja, não importa. Todo estudo sempre vai começar com uma dúvida. Isso é uma coisa que ninguém leva a sério. As pessoas, quando vão estudar matérias ou vão fazer uma pesquisa sobre algo, não se preocupam com isso, sendo que isso é o fator principal. A dúvida é o norte aonde você vai seguir do teu processo de estudo. A dúvida é o que vai dar o pontapé para que você tenha vontade para pesquisar sobre aquilo, vontade para avançar naquilo que você tem curiosidade e para que você consiga avançar cada vez mais. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração? Tudo que envolve o estudo, primeiro de tudo vai começar com a pergunta. Então, se eu vou estudar sobre a matéria da escola de biologia que vai falar sobre botânica, quais são as dúvidas principais que eu tenho sobre esse assunto? O que eu não sei, o que eu quero descobrir? Quais são as perguntas que eu tenho em relação a esse conteúdo? Eu tenho isso, aquilo. Não importa se são 10, 20, 30 perguntas. O importante é que o teu estudo precisa começar com essas dúvidas, porque é elas que vão dar o pontapé para que você comece a pesquisar com intenção. Porque o que acontece? Quando você senta para estudar, geralmente você não tem um norte de onde você vai seguir. Isso faz com que você só fique lendo ali o conteúdo e ache que está aprendendo e ache que está absorvendo o conteúdo. E aí você lê e não aprende nada. E aí quando você tem as perguntas como teu processo inicial, o teu processo de início de estudo, de start de tudo, você vai começar a buscar no livro o conteúdo, você não vai buscar só ler aquele conteúdo como um todo, você vai buscar solucionar problemas e dúvidas. Isso faz com que você seja muito mais estratégico e gaste seu tempo respondendo perguntas que você tem. Tá, mas por que botânica se chama botânica? Qual o significado? Então, eu vou responder essa pergunta primeiro. E aí eu vou começando a responder as dúvidas que eu tenho. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Porque pensa da seguinte forma. Além disso, o Albert Einstein é um exemplo muito claro. Ele foi um grande gênio da nossa humanidade que passou gerações e gerações com o conhecimento que ele teve e ainda tem, que perdura por gerações e gerações, né? O que o Albert Einstein tinha? Ele tinha os questionamentos dele. Os questionamentos que faziam com que ele fosse buscar informações, buscar construir coisas novas. Isso faz com que ele fosse responder perguntas que ele tinha. O objetivo central do Albert Einstein não era só ser um cara brilhante da física. Isso não era o ponto central da vida dele. Isso não era o objetivo principal dele. O objetivo principal dele era responder perguntas e dúvidas que ele tinha. Isso fez com que, sim, por consequência, ele construísse esse mundo da ciência que a gente tem hoje, esse mundo da física que a gente tem hoje, graças a ele. Mas tudo começou com dúvidas e perguntas que ele mesmo tinha. E aí eu posso trazer agora um paralelo do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci sempre foi muito curioso, sempre quis muito saber sobre as coisas, que questionava sobre como funcionava as asas de um pássaro, como funcionava a função motora do corpo do pássaro. Isso fazia com que essas dúvidas que ele tinha fazia com que ele conseguisse buscar conhecimento, buscar estudar. Isso faz com que ele solucione problemas, solucione dúvidas e vá construindo um repertório de estudo. Fica um estudo com uma intenção e não só com o objetivo em ler. Isso faz com que você otimize o seu tempo. Quando você lê e busca uma informação com intenção, você não fica perdendo tempo lendo e relendo, você fica
lendo, mas buscando responder aquilo que você tem como dúvida. Se naquele livro não tem, se naquela informação que você leu não tem a resposta para isso, você pesquisa em outro lugar. Vai buscando referências, vai buscando construir respostas para aquilo que você tem como dúvida. Essa é a primeira coisa que vocês precisam ter. Responder dúvidas é o pontapé inicial. As minhas perguntas que eu tenho, as dúvidas que eu tenho vão ser o pontapé para que eu consiga iniciar. E é isso que os estudantes e cientistas, pesquisadores e os maiores gênios da humanidade faziam. Eles tinham perguntas e eles buscavam responder essas perguntas com intenção. E como que eles faziam isso? Qual a estratégia que eu vou trazer aqui para vocês de como vocês vão fazer essas perguntas? Você pode fazer um mapa que eu chamo de mapa da ignorância. O que é o mapa da ignorância? É porque você é ignorante em relação àquele conteúdo, então você ainda não tem informações, não tem um repertório sobre aquele conteúdo. Então o que você precisa fazer? Você precisa buscar. Então você vai pegar uma folha, um caderninho, uma agendinha, seja aquelas pequenininhas de anotações, e vai começar a anotar as perguntas que você tem. Seja sobre a matéria, seja sobre algo que você queira saber fora de estudo que envolva a escola e outra coisa, dúvidas que você tem, e você vai começar a construir esse caderno. E conforme você vai construindo esse caderno, você vai começar a criar esse repertório de aonde eu vou começar, tá? Eu vou responder essa dúvida primeiro, depois eu respondo essa dúvida, e aí eu vou construindo um aglomerado de informações. Porque não adianta nada você ter muitas perguntas e perguntas boas se você não for buscar respondê-las. Se você não responder, vai ficar morrendo ali, vai ficar morrendo na praia e não vai sair do lugar. Então você precisa ter as perguntas, saber quais são elas e aonde você vai buscar. Aí você vai começar a responder essas perguntas. Mas o primeiro parâmetro de tudo é que todo estudo deve começar com a pergunta e dúvida. Todo estudo precisa iniciar com o que eu quero saber, o que eu quero entender, o que eu quero responder sobre aquele determinado assunto. E a segunda ferramenta, que é as que os gênios da humanidade sempre usavam, na maior parte, sempre quem usou muito mais foi o Leonardo da Vinci, que foi um estudioso assim brilhantíssimo, e ele tinha um esquema para um caderno de inteligência, ele tinha um caderno do conhecimento. Isso é uma coisa que eu sugiro que vocês tenham. A gente falou sobre as perguntas, começar pelas dúvidas e responder elas. É importante que vocês tenham um caderno específico onde vocês vão usar esse caderno para responder essas perguntas, para colocar todo esse conhecimento, para que você comece a aglomerar e juntar esses conhecimentos. Porque não adianta você ter os conhecimentos dispersos, eles precisam estar conectados. Então é importante que você tenha um caderno do conhecimento onde você vai colocar as dúvidas, mas mais do que isso, você vai debruçar sobre isso, responder, criar, e é importante que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Com relação a essas anotações, como que vocês devem fazer? Quando a gente está falando sobre anotações efetivas, a gente está falando sobre anotações que estão associadas. O que é isso? Se eu vou falar sobre biologia ou bioquímica, vamos usar o exemplo da biologia voltada para a botânica. Eu preciso definir o que é botânica. Tá, botânica é isso, isso, aquilo, isso, aquilo. E aí eu vou puxando outras flechas que vão ligando e vão conectando e vão criando uma cadeia de informações. Então é importante que essas informações elas estejam construídas com um formato de esquema, para que eu consiga debruçar sobre aquelas dúvidas que eu tenho e consiga construir um todo do conteúdo. Não adianta só responder perguntas em tópicozinhos e ficar por isso. Eu preciso associar essas informações. Tá, a clorofila, ela faz isso na planta e por isso que ela se chama isso. Ela faz isso, aquilo, isso, aquilo. Eu vou conectando essas informações. Deu para ver que o meu conhecimento sobre botânica não é muito grande, não é muito diverso. Mas eu trouxe esse exemplo mais para que vocês conseguissem ter clareza. Vamos usar o exemplo aqui se eu fosse falar sobre um livro em específico. Eu preciso construir um aglomerado de informações e por isso que é importante que vocês tenham um caderno do conhecimento. Ali vocês vão aglomerar essas informações, vocês vão fazer anotações, pode fazer desenho. Eu até próprio tenho, vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês para mostrar o meu caderno do conhecimento. Eu tenho esse caderno que ele se chama de sketchbook, que é aquele caderno que as pessoas usam geralmente para desenho. Mas como ele é folha branca lisa, eu gosto dele muito porque eu consigo fazer a associação das informações que eu tenho dos conhecimentos. Então eu começo sempre com a pergunta e vou respondendo ela, e aí eu vou associando informações e se necessário eu faço até desenho. Vou ver se eu consigo achar um aqui que eu fiz um desenho. Ó, eu vou associando informações, eu vou conectando informações. Isso faz com que eu vá aglomerando esse conhecimento, mas não deixando ele só na minha cabeça. Eu crio um esquema a partir disso.
para que o meu raciocínio vá aumentando no decorrer disso. E por que que isso é uma ferramenta que os gênios usam, as pessoas que foram consideradas gênios usam no dia a dia em relação aos estudos? Porque isso faz com que você consiga avançar no teu processo de pensar. Então você constrói o repertório daquilo, você respondeu as dúvidas que você tinha, e aí a partir daquilo vai surgir perguntas novas. E aí você vai criando, como eu disse, uma cadeia de informações. E aí o teu conhecimento não fica estagnado, você vai aumentando e avançando cada vez mais. Eu gosto de usar sempre o exemplo do meu caso. Por exemplo, quando eu fui estudar sobre o processo da memória, eu tinha as perguntas básicas, o que era uma memória, como funcionava o processamento, quais eram os tipos de memória, e eu fui respondendo essas dúvidas. Conforme eu fui respondendo, foram surgindo perguntas mais específicas, mais detalhadas, e aí eu fui afunilando isso e fez com que eu chegasse no momento onde eu conseguisse construir um repertório todo. É importante que você tenha esse caderno da inteligência, esse caderno do conhecimento, para que você consiga ter esse repertório muito bem guardado e associado, para que quando for necessário você pode voltar nessas informações. E é uma coisa muito importante que vocês também façam, é colocar referência de onde vocês estão buscando as respostas. Eu li o significado de memória no livro de memória do Ivan Esquerdo, que é um cientista famosíssimo em relação à memória. Eu coloco a referência, para que se alguém me questione, eu tenha acesso a esse conhecimento e consiga falar de onde eu tirei essa informação e de onde eu criei essa associação dessa nova informação. Então isso faz com que você consiga construir. Isso é brilhantíssimo e por isso que eu acho que os gênios são denominados gênios justamente por isso, por usar essa estratégia que facilita você associar essas informações e criar novas informações. Isso é brilhantíssimo para quem consegue usar, e se você conseguir colocar na tua rotina isso, ter esse caderno do conhecimento, vai fazer com que você aflore cada vez mais o teu processo de aprendizado. E antes de ir para o último ponto, eu quero te convidar a se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito, também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @igorpsico. Lá eu sempre respondo caixinha de vocês e lá eu consigo ter um contato mais próximo. E além disso, o recado importantíssimo que eu tenho para vocês é que se você quer aprender a ler da forma correta, melhorar seu processo de ler, acelerar o teu processo da leitura, as vagas para formação de leitores já estão abertas. Então, se você quer acelerar o teu processo de leitura, quer aprender a ler melhor e ler mais rápido e aprender a absorver melhor os conteúdos, aqui embaixo na descrição tem um link chamado Formação de Leitores. Lá você vai ter o acesso dessas informações e você vai saber como você faz parte dessa Masterclass para conseguir melhorar o teu processo da leitura. E a última ferramenta, mas não menos importante, aliás, eu considero uma das mais importantes, que aí eu vou citar do meu gênio, que eu considero assim um cara brilhantíssimo, o Richard Feynman. Para quem não conhece, o Richard Feynman ganhou o Prêmio Nobel da Física. Então ele ganhou o Prêmio Nobel da Física, então é assim considerado um fodão em relação ao processo da física. Mas o que ele traz aqui, o que é o que eu vou explicar para vocês, é sobre um processo do aprendizado. Ele traz uma ferramenta extremamente importante, porque mais do que criar as associações das informações que eu disse para vocês, conectar elas, criar um conteúdo grande, eu preciso manter essa informação na minha cabeça. E o Richard Feynman faz isso com uma maestria gigantesca. Ele fala sobre verbalização e evocação de informação. O que é evocação? É tirar para fora aquele conhecimento que você teve. A melhor forma de você manter uma informação na sua cabeça é você evocar e você verbalizar. O que é evocar? Tirar para fora. Então, tirar para fora aquela informação. Então, suponha que você fez o teu caderno do conhecimento, criou aquela estrutura toda. E agora você fecha o livro e tenta explicar sobre esse conhecimento que você escreveu. Então o assunto fala sobre isso, ele traz isso, essa informação que liga nisso, e por isso que esse nome se chama isso, e por isso que esse termo significa isso, e aí você vai criando uma associação e vai verbalizando. Por que isso é importante? Isso é importantíssimo para a tua memória. Eu brinquei aqui com a questão da memória, falei sobre o Ivan Esquerdo, e um processo importante da memória é que, para que ela seja mantida na cabeça, mantida no seu cérebro, ela precisa ser revisitada, ela precisa ser reevocada. Então eu preciso evocar essa informação novamente para que ela consiga se manter na minha cabeça. Então eu preciso manter esse conhecimento na minha mente. E quando eu verbalizo, eu tento explicar sobre esse assunto, eu tento trazer essas ideias. Por isso que os professores têm um diferencial muito grande, porque eles ensinam sobre aquilo que eles aprenderam. Isso faz com que eles reflitam, revoltem na informação, evoquem aquela informação e faz com que, consequentemente, eles mantenham essa informação na cabeça. Isso faz com que a manutenção dessa informação seja menor, porque eu já mantive ela e ela vai ficar bem fresca, esse conhecimento na minha mente. Então, cada vez que eu revisitar essa informação, vai ficar mais claro e vai ficar mais fixada na minha memória
de longo prazo. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. Eu quero que você também assista a outros vídeos que tem aqui no meu perfil. Lá eu explico sobre o processo da memória, mais detalhado, processo de foco, processo de fazer outras anotações, outros tipos de anotações. Então, se você quer aprender mais sobre isso, tem um repertório imenso aqui para vocês em relação a isso. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!